Trecho do livro 300 Luas, de Lucas Bora. Youssef Mohammed, homem de 32 anos, aparência e vestimentas típicas do Oriente Médio, barba longa, pele aparentando queimada pelo excesso de sol, casado com Laila Mohammed, pai de 2 meninas, gêmeas de 12 anos, Nadia e Raja, vindos da Síria cerca de 10 anos antes, convertidos do islamismo para o cristianismo, membros da Igreja Cristã Síria Ortodoxa. Com sotaque forte de suas origens e bom em negociar, em 10 anos de estadia na capital paranaense, Youssef e família contavam com 2 pequenas lojas no centro da cidade, onde negociavam tapetes, roupas, calçados e todo tipo de bugiganga possível para a época. Viu na proposta de Antônio a possibilidade de criar suas filhas em um ambiente saudável, longe dos holofotes e dos homens que já as olhavam com segundas intenções, pois as 2 meninas eram muito bonitas e estavam entrando na adolescência. Ele e a esposa decidiram vender uma das lojas e deixar a outra sob os cuidados do irmão dela, Habib. Compraram 2 cavalos, uma carroça e, após juntar vários pertences, estavam prontos para a jornada à Terra Prometida, como gostavam de chamar as futuras terras onde iriam morar. As 2 meninas estavam empolgadas com a ideia de ficar vários dias viajando. Elas não tinham noção de que passariam nos próximos dias, e menos ainda nos próximos anos. Quanto mais próximos estavam de viajar, mais elas ficavam ansiosas com a ideia de conhecer um mundo novo. Perguntavam diuturnamente aos seus pais como seria o lugar onde iriam morar, se havia escolas, animais e rios onde poderiam brincar. Enfim, parecia que ninguém estava tão empolgado quanto as 2 meninas. E seus pais calmamente falavam que ainda não conheciam o lugar e que juntos conheceriam e desbravariam as matas e campos. E isso as animava ainda mais, mesmo não tendo noção do que o pai estava falando. Cláudio Augusto Crispim, imigrante italiano de 26 anos, recém-convertido do catolicismo à igreja evangélica, com forte sotaque italiano, falava alto e agitava os braços enquanto conversava. Casado com Teresa, da mesma idade, ainda sem filhos, descendente de uma família de agricultores bem estruturados, produtores de erva mate, queijos, salames e vinhos, juntamente com outros italianos que chegaram em 1878 e se estabeleceram em área rural próxima da cidade. Juntou várias coisas, como mudas de erva mate, das melhores uvas, receitas de queijos, salames, vinhos e sementes de várias plantas. Pegou 4 de seus melhores cavalos, 2 vacas leiteiras e um touro, 2 carroças cheias de equipamentos para a agricultura, além de pertences pessoais dele e da esposa. Foram motivados pela possibilidade de desbravar novas terras e criarem independência de seus pais. Levou com ele 2 de seus empregados, ex-escravos de uma fazenda em São Paulo, de onde haviam sido libertos poucos anos antes, Pedro e Sebastião, ambos jovens e com datas de nascimento incertas. O primeiro alto, forte, sisudo, de cara fechada, e o segundo não tão alto, porém conquistava as pessoas pelo seu bom humor. Tudo era motivo para que ele deixasse o ambiente mais leve, contando uma piada ou até mesmo armando pegadinhas para as pessoas. John Bennett, imigrante inglês de aproximadamente 40 anos, falava poucas palavras em português e com forte sotaque inglês, casado com Mary, pouco mais nova que ele. Tinha um casal de filhos, Peter, de 15 anos, e Julie, de 13. Residiam na região nordeste da cidade, em uma chácara a poucos quilômetros do centro. Trabalhavam com fundição de ferro, máquinas e quaisquer materiais pesados. Autodidata em trabalho com metais e na música, tocava órgão, sanfona, violino e aprendia com facilidade qualquer instrumento. Desceu com 2 carroças cheias de cunhas de ferro, machados, enxadas, foices, arados, uma sanfona, órgão, violino, muitos alimentos, roupas e todo tipo de pertences pessoais. Viu na ideia de Antônio um possível começo para sua família. Os jovens Peter e Julie não gostaram da ideia de sair de Curitiba, pois eles estavam na época de conhecer o mundo e tinham muitos amigos no colégio e na vizinhança. Peter estava se interessando por uma vizinha da mesma idade dele, o que se tornara um grande motivo para não querer acompanhar a família. No entanto, sua opinião não foi levada em
consideração, devido à rigidez de seu pai, que sequer cogitou a possibilidade dos filhos não os acompanharem na mudança. Helmut Petrus, alemão de 38 anos, luterano, quase dominava o idioma português e resmungava muitas palavras em alemão. Casado com Sophie Petrus, pai de 3 filhos, Karl, com 14 anos, Emma com 16 e ela com 12, ambos nascidos no Brasil. Os antepassados de Helmut haviam chegado ao litoral paranaense nos anos 1830, onde permaneceram até 1870, quando ele e sua esposa se mudaram para Curitiba, onde trabalhava como proprietário de uma pequena farmácia que ficava próximo do centro e tinha um jornal semanal impresso em uma prensa antiga que seus antepassados trouxeram quando desembarcaram no Brasil. Viu na proposta de Antônio uma chance de desbravar novos horizontes e dar um futuro para seus filhos. Vendeu sua farmácia, adquiriu 2 cavalos, uma carroça e uma vaca leiteira para garantir a alimentação da família. Levou com ele, além da família, um dos empregados do seu jornal, Rafael, e a pedido do Antônio, uma prensa antiga criada por Johannes Gutenberg. O jornal deixou aos cuidados de seu primo, que trabalhava com ele na impressão e distribuição do noticiário semanal. Seus filhos, em idade de adolescência e juventude, não estavam nem um pouco animados com a ideia de sair de Curitiba para, segundo Emma, ir ao fim do mundo. Só se animaram quando souberam que outros jovens iriam com eles. Anatol Ivaniv, religioso, rigoroso ucraniano Anatol, falava pouquíssimas e erradas palavras em português. Crente da igreja greco-ucraniana, tinha 52 anos, casado com Anne, de 50, e pai de 4 filhos, homens e 2 mulheres, com idades variando entre 9 e 30 anos. Apenas os 4 filhos mais novos desceram a serra, acompanhando os pais. 2 filhas, Liuba com 13, Kátia com 15, e os 2 jovens gêmeos de 18 anos, Pavlo e Yaroslav. Os 2 filhos mais velhos, Anatol e Ivan, que já haviam formado famílias, decidiram ficar em Curitiba. Anatol produzia carroças, construía casas e quaisquer tipos de artesanatos em madeira. Já sua esposa Anne era uma ótima cozinheira, produzia comidas típicas ucranianas e vendia para os vizinhos de onde morava. E com as 2 filhas fazia artesanatos de pinturas, bordados e vários outros tipos de artesanatos originários da Ucrânia. Levaram consigo 3 carroças com 2 cavalos cada, carregadas de várias matérias-primas para os trabalhos de ambos, além de equipamentos como para a agricultura e a esperança de novas conquistas. Os filhos foram totalmente contra a saída da cidade, só concordaram em acompanhar os pais depois de entrarem em acordo que, se não se adaptassem, voltariam para a cidade para morar com seus irmãos mais velhos. A equipe dos sonhos parecia estar pronta. Antônio reuniu todas as famílias em frente da igreja da praça para tratar da viagem. Ao todo, havia 26 pessoas na reunião. As famílias e mais 4 empregados, sendo Ayrton, empregado do próprio Antônio, 2 do Cláudio Augusto, Sebastião e Pedro, que eram empregados do Cláudio, Rafael, empregado de Helmut, trataram do que levaria um dia e hora para saírem, e todos ficaram cientes que seria uma viagem demorada e sofrida, porém com um futuro brilhante.